O tema dessa palestra será a progressão do alcoolismo na jovem mulher. Ela será apresentada pela doutora Kátia Falcone, psicóloga com 30 anos de experiência no tratamento de dependência química e seus familiares, formação em terapia cognitivo-comportamental, especializada em saúde mental, neuropsicologia, há 25 anos atuando como profissional e amiga de Alcoólicos Anônimos. Doutora Kátia, a palavra está com a senhora. Boa noite a todas e a todos. Muito feliz de estar aqui, né? A Mara estava falando, a gente vê o compromisso, né? O envolvimento, o propósito. Eu acho que a palavra que mais define esse encontro de hoje, aliás, esse encontro de hoje apenas a palavra que define Alcoólicos Anônimos, a palavra que define Coxa de Retalhos, é propósito, é o sentido de vida. E é por isso que eu estou aqui também, né? Lidar, como foi dito aí, há mais de 30 anos que estou aí nessa caminhada, junto a alcoólicos, a familiares de alcoólicos, a outros dependentes, e me aproximando há mais de 20 anos de Alcoólicos Anônimos, né? Conhecendo de perto essa proposta maravilhosa que é o programa de recuperação de 12 passos, eu fui me apaixonando aos poucos, e eu estou muito feliz de estar aqui, inclusive porque também fui convidada, né, como madrinha da sexta coxa de retalhos. Estou muito feliz, é uma responsabilidade muito grande, mas faz parte do propósito da minha vida, faz parte da minha missão de vida. Estar perto de quem procura ajuda, perto de quem se encontra em sofrimento por conta do alcoolismo, e oferecer que seja uma ajuda mínima, o que eu puder, esse é o meu propósito, né? Eu achei muito lindo, porque quando eu postei no meu Instagram convite para esse encontro de hoje, meus filhos repostaram, e meu filho botou assim, uma das paixões da vida da minha mãe. Eles sabem disso. Eles sabem que Alcoólicos Anônimos, que a Coxa de Retalhos, fazem parte do meu DNA. E é por isso que eu estou aqui hoje. Hoje é uma... Quando me enviaram esse tema, eu disse, nossa, é muita coisa, né? Porque a gente está falando aí, parece um tema só, mas a gente está falando de 4 coisas. Está falando de 4 temas. Daria aí, no mínimo, não é no mínimo mesmo, 4 encontros, né? A gente está falando de alcoolismo, a gente está falando da progressão desse alcoolismo, a gente está falando do alcoolismo feminino, e a gente está falando dessa progressão do alcoolismo acontecendo na mulher mais jovem. Então, são 4 temas diferentes, que se interagem, que estão integrados, que estão interligados, mas que, por si só, já dava para a gente fazer tudo separado, porque é muita coisa. Então, obviamente, ninguém consegue agradar gregos e troianos. Eu trouxe aqui algumas contribuições, algumas informações, algumas reflexões para a gente começar a conversar. Que eu costumo dizer que eu gosto mesmo é da segunda parte do nosso encontro, que é quando a gente interage mais de perto, é quando eu escuto vocês, eu não fico falando sozinha, né? E muito me ajuda, muito me estimula, tudo me estimula, né? Quando eu começo a preparar essa apresentação, quando eu começo a estudar para estar aqui, quando a gente vai começando a ler, a gente vai descobrindo coisas muito importantes, muito sérias acontecendo. E aí eu fiquei me perguntando hoje, acredita que eu tirei uma soneca agora no horário da tarde, antes de estar aqui? Eu disse, eu preciso tirar uma soneca que é para minha cabeça poder organizar tudo que eu já li, que eu já vi, que já pensei. Eu já estava muito maluca. E eu fui adormecendo e pensando assim, como a gente, o ser humano de uma forma geral, a gente precisa chegar no limite, a gente precisa chegar no exagero, a gente precisa chegar no lugar de dor para pensar sobre questões tão importantes, né? A gente precisa chegar no momento onde o alcoolismo feminino ele vem crescendo, a gente precisa chegar no momento onde a nossa juventude
não está sendo cuidada adequadamente, onde a gente tem tantos problemas, como foi citado ainda há pouco aqui, não é? A moça que faleceu no show, a gente está no auge do nosso calor, né? A gente está chegando no limite de tudo para a gente começar a parar e pensar sobre isso. É muito triste que o ser humano tenha tanta dificuldade de aprender através do amor, esperar a dor chegar para poder pensar estratégias para sair dela, né? Mas, enfim, somos assim e só nos resta contribuir para essa mudança. E a proposta é essa, que a gente possa olhar para algumas informações, alguns dados, né, de pesquisas, de instituições sérias, governais e não governamentais, né, e olhar para isso e pensar em alternativas para acolher a jovem mulher que sofre nessa progressão do uso abusivo para o alcoolismo. Então, essa é a proposta para a noite de hoje, mas ela é grandiosa, né? A gente só começa por aqui, começa. A gente começa a pensar, somente isso. Mas tudo continua. E até, como disse Ieda, e até 2025 a gente tem muito trabalho pela frente. A gente precisa estar junto de muita gente para começar a acordar. Acordar enquanto pessoa, enquanto ser humano, e enquanto companheiro dos outros que estão ao nosso lado, companheiro de fato, né? Então vamos lá para o primeiro slide, por favor. Isso, a gente começa, como eu disse, são quatro aspectos que a gente vai passear por eles, né? A gente começa a falar do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença crônica, a ciência já compreende dessa forma, a medicina já compreende dessa forma, né? Os espaços onde tem o catálogo internacional de doenças, espaços que falam de transtornos mentais, já colocam o alcoolismo e outras dependências como uma doença crônica. E o Ministério da Saúde, em 2014, tem uma portaria para falar sobre doença crônica. E aí a gente pode ver como o alcoolismo se encaixa, né? Perfeitamente. Diz assim, que consideram-se doenças crônicas as doenças que apresentam início gradual, ninguém começa bebendo tudo de uma vez, é aos pouquinhos, é experimentando, bebendo em algumas situações, né? Com uma duração longa ou incerta, que em geral apresentam múltiplas causas, e a gente sabe que o alcoolismo é uma doença multifatorial, a gente não pode falar do alcoolismo sem considerar uma série de causas, não é? E cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, isso é o que a Alcoólicos Anônimos mais entende, né? Mudanças no estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo, não dá para a gente parar, não é por um certo tempo, é um cuidado por toda a vida, que usualmente não leva à cura, uma doença incurável. Essa é a doença crônica, né? Essa é a forma como o Ministério da Saúde, a portaria, fala sobre a doença crônica, e são todos aspectos que a gente encontra presente no alcoolismo, né? O alcoolismo é mais que uma doença crônica, porque existem doenças crônicas que são transmissíveis e outras que são não transmissíveis. Pode passar, por favor? O alcoolismo se encontra nessa categoria de doenças crônicas não transmissíveis. Mas, além de estar classificado como tal, é também um dos fatores principais em relação às outras doenças crônicas não transmissíveis. Então, perceba como isso é forte, como isso é importante, como a gente precisa ter esse cuidado, né, para essa atenção muito especial em relação ao uso abusivo. Porque o alcoolismo ele começa lá no uso experimental, e ele vai se desenvolvendo para um uso habitual, um uso abusivo, e chega a se instalar a doença crônica, não é? Do alcoolismo. Os principais grupos de doenças crônicas não transmissíveis são as doenças cardiovasculares, as respiratórias crônicas, a diabetes, os cânceres, né? E os problemas de saúde mental. E percebam, quando a gente está falando aqui de doença crônica não transmissível, a gente está falando de doenças que se
estabelecem gradualmente, mas que podem ser evitadas, porque os principais fatores que chegam a provocar, chegam a construir esse estado de doença crônica, os principais fatores estão dentro do nosso controle, né? É o tabagismo, a inatividade física, a alimentação não saudável e o uso nocivo do álcool. Claro que existem outros fatores, esses são os principais. E, novamente, a gente vê o uso abusivo do álcool, esse uso nocivo, sendo citado como um fator que está diretamente relacionado aos principais grupos dessas doenças crônicas não transmissíveis. E aí vem a informação que eu acho terrível, mas é muito séria. A OMS traz para a gente, através de suas pesquisas, que no Brasil, essas doenças crônicas são responsáveis por mais de 70% das mortes, de acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde. Então, não foi tirado da cabeça de Kátia, da cabeça de uma pessoa só. A Organização Mundial de Saúde nos alerta. Assim, a gente precisa prestar atenção nesses fatores que estão provocando essas doenças crônicas não transmissíveis, porque elas estão envolvidas em mais de 70% das mortes, apenas no Brasil. E aí é o que eu falava lá no comecinho. Às vezes a gente precisa chegar num limite, a gente precisa chegar numa situação gravíssima para poder acordar. Hoje se fala muito do estilo de vida saudável, a gente fala muito da atividade física, a gente fala, inclusive, né, contra o tabagismo, contra o uso abusivo do álcool. Hoje a gente fala, porque a gente já está vendo as consequências. Então, a gente precisa investir muito mais na divulgação dessas informações e na mudança do nosso estilo de vida também. E aí, outras pesquisas, como a do Vigitel, porque o Ministério da Saúde, preocupado com essa questão das doenças crônicas não transmissíveis, constrói um sistema de vigilância desde 2006, o sistema de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas. E essas pesquisas são realizadas inicialmente por inquérito telefônico, né? Então, o Ministério da Saúde traz para a gente, num relatório recente, a evolução, isso aqui eu só peguei realmente do consumo abusivo de álcool, que é o que nos interessa diretamente no dia de hoje, mas o relatório ele vai falar de todas as áreas, de todos os fatores de risco, que a gente falou ainda há pouco, né, os fatores principais, mas aí olhando só para o consumo abusivo de álcool, a gente já observa que aí, ó, no centro, nessa coluna cinza, né, eu tenho aí informações, na coluna verde do canto, eu tenho a população de uma forma geral. Na coluna do meio, a cinza, eu tenho informações sobre o sexo masculino, e na coluna azulzinha, azul claro, sobre o sexo feminino. E aí a gente percebe, se a gente olhar assim, a princípio a gente diz assim, a mulher está bebendo menos, mas não é isso que nos importa. O que importa é a progressão disso, percebam. No ano de 2010, a mulher estava bebendo, fazendo um consumo abusivo de álcool em torno de 10% da população feminina. Em 2021, a gente já tem 12,7%. Em 2023, já cresceu para 15,2% esse percentual. Aqui não tem, mas em 2006 era 7,8%. Então, percebam, de 2006 a 2023, 7,8% para 15,2% percentuais na população feminina. É um crescente muito importante, é muito sério isso. Porque se a gente observar na população de uma forma geral, nessa coluna verde, a gente vai ver que não houve muita alteração. 18,1, 18,4, não houve muita alteração. 20,8. Se a gente olha na coluna que fala da população masculina, a gente vai ver também que se manteve estável. 27 percentuais, depois 25, 27,3. Está estável, mas a coluna que fala sobre a população feminina, ela está crescente. E isso nos chama atenção. É extremamente importante que a gente possa voltar o nosso olhar, o que causas, que razões, que outros fatores podem estar contribuindo para isso ocorrer, né?
Outras informações que eu trago aqui do CISA, do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA nos diz, a partir de dados do IBGE, o CISA apontou que as mulheres representam 23,6 percentuais das mortes atribuíveis ao álcool em 2020. Percebam, gente, eu vou repetir, porque esse dado é estarrecedor, de fato, né? Nós temos aí 16.247 mortes, o que significa que a cada hora, cerca de 2 mulheres morreram em razão do uso nocivo de álcool. O uso nocivo de álcool estava envolvido nessa situação de morte dessas mulheres. Então, nós temos um crescente percentual de mulheres bebendo, nós temos um percentual considerável, importantíssimo, de mulheres indo a óbito por fatores que envolvem o uso abusivo, e nós temos mais informações. Pode passar, por favor? Mais informações preocupantes. Se a gente for pensar, se a gente for falar das mulheres mais jovens, né? A gente sabe, eu trago aí uma informação do Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo dos Estados Unidos, né? E que a experimentação, a gente sabe que a experimentação precoce, a experimentação antes dos 15 anos aumenta em 4 vezes o risco de desenvolver a dependência na vida adulta. Por que isso acontece? É muito simples, né? Nossa criança, nosso adolescente ainda não tem um corpo, um sistema nervoso formado adequadamente, ainda está em formação. Sua personalidade ainda está se estruturando. Seus hábitos, seu estilo de vida ainda está se formando. Né? Eles não têm a maturidade nem orgânica, nem emocional, nem mental, para perceber o nível de gravidade disso. Mas, por serem adolescentes, são imaturos. E o corpo está se formando já com essa marca, com o álcool deixando essa cicatriz. Então, a gente tem um risco aumentado quando a gente fala no uso de álcool e uso exagerado. Porque nós temos hoje, e aí a pesquisa que vem na sequência, né, a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, apresentada em 2009, né, a gente observa um aumento da experimentação de álcool entre estudantes do sexo feminino. A gente sabe que o adolescente é mais curioso. A gente sabe, a gente já foi adolescente, não faz muito tempo, mas já fomos adolescentes. E a gente sabe que a gente tem a curiosidade, e a gente tem a necessidade de engajamento no grupo de amigos, e muitas vezes a gente precisa, por conta disso, a gente acredita que precisa beber e usar qualquer substância que aquele grupo use, e fazer qualquer atividade que aquele grupo de amigos no qual eu quero estar me inserindo eles realizam. Então, nessa busca de aceitação, nessa busca de pertencimento, porque é um momento muito especial, é um momento onde o adolescente, né, o momento da adolescência, está deixando de ser criança, mas ainda não é adulto, ele está nessa fase bem específica, ele está se desligando um pouco mais dos seus pais, e isso é natural e isso é saudável, e buscando o grupo de amigos para ir construindo a sua personalidade, a sua identidade, né? Então, essa situação é uma situação importante, delicada, mas saudável. A questão é quais são as escolhas que esse grupo de amigos, quais as escolhas que eles estão fazendo. Então, a gente já sabe, o adolescente, ele costuma experimentar algumas coisas, alguns permanecem em uso de algumas substâncias, outros não. Alguns usam realmente recreativamente e outros fazem um uso mais pesado, um uso que traz alguns pilequinhos, né? Traz algumas dificuldades em termos de saúde, de comportamento, enfim. Mas o que essa pesquisa traz para a gente é que essa experimentação de álcool, ela vem crescendo. Estudantes do sexo feminino de 13 a 17 anos, elas estão apresentando já essa informação, esse aumento. E essa diferença em relação aos meninos já era significativa nas edições passadas. Então, isso vem permanecendo, isso vem continuando, e isso nos preocupa. Nós temos, como a gente viu no outro slide, nós temos mulheres que estão bebendo mais, nós temos óbitos envolvendo uso abusivo de álcool, nós temos adolescentes do sexo feminino experimentando o álcool e tendo esse aumento nesse percentual em relação ao público masculino.
Vamos ver mais o que essa Pesquisa Nacional de Saúde Escolar traz para a gente, que eu confesso que me deixou bem mais preocupada e que me deixou compreendendo um pouco melhor esse processo, esse caminhar desse crescente, né? Ainda lá no PACE, né? Na Pesquisa de Saúde Mental Escolar, a gente observa, isso é muito importante, gente, eu queria ler com bem calma para a gente ir pensando sobre isso. Observa-se queda no índice de satisfação com o próprio corpo e um crescimento dessa insatisfação bem mais alta entre as meninas do que os meninos. A gente sabe também que nessa mudança corporal, muitas vezes, a gente lá na nossa adolescência, a gente pode ter gostado mais ou menos de alguma parte do nosso corpo, ou da nossa aparência, porque é uma mudança na identidade, é uma mudança corporal, é uma mudança nas relações que eu tenho com meu pai, com os meus amigos, é uma mudança no papel social que eu tenho, né? Quando eu vou deixando de ser criança, vou me tornando adolescente, e também nesse momento quando a gente percebe que a sexualidade ela começa a apresentar, né, um início de interesse pelo sexo, né, um início desse prazer, o prazer sendo sentido, sendo vivenciado de uma forma diferente, né? Então a gente sabe que existe ainda não me acostumei com o corpo que eu tenho, mas isso vem crescendo bem mais entre as meninas, e ele ainda diz assim, menos, eu deixei em vermelho, menos da metade, gente, não é metade, é menos da metade dos alunos autoavaliando o seu corpo como normal. É menos da metade. A grande maioria não considera, não se sente num corpo normal, não consegue olhar para o seu corpo e gostar. E aí, acrescentando a tudo isso, a gente sabe que a gente vem acompanhando, inclusive pelas mídias, né, pela televisão, a dor causada pelo bullying e outros tipos de abuso, inclusive o abuso sexual. A gente está falando aí da grande dificuldade de autoaceitação. E, obviamente, um desenvolvimento de uma autoestima baixa, de uma autoestima rebaixada. Nós não estamos cuidando bem dos nossos adolescentes, não estamos cuidando bem dos nossos jovens, e eles estão sofrendo com isso. Ah, Kátia, isso não é novo, eu também vivi isso. É verdade, mas as pesquisas mostram que isso está em um crescente. E a gente está aí num momento de muita, por conta das redes sociais, de muitas exigências que, num paradigma, de uma forma extravagante, né? A gente observa como as redes sociais mostram para todos nós uma ilusão, trazem para todos nós uma... Ai, menino, que tá me faltando a palavra correta, mas mostra para a gente uma realidade que não existe, né? Eu estava ouvindo o Rossandro Klinger falando um dia desse, e ele estava dizendo assim, tudo é editado, tudo que vai para a rede social é editado, né? Você tira 300 fotos e você edita uma que você gostou um pouco mais e você bota lá, ou seja, o que vai para lá não é uma verdade. O que vai para lá é algo editado, porque ele dizia exatamente assim, se eu for colocar, se eu for falar para vocês, se eu for mostrar para vocês fotos e trechos de diálogos entre eu e a minha esposa, quando a gente estava bem, essas fotos, esses momentos de saúde, esses momentos de um relacionamento saudável, vocês vão dizer assim, esse daí é o marido dos sonhos. Mas se eu mostrar para vocês, se vocês souberem do que eu já falei, do que nós já conversamos, do que nós já vivemos, que não foram tão saudáveis assim, vocês não vão querer nem passar perto de mim. É assim conosco também nas redes sociais. O que vai para as redes sociais, ele é escolhido, ele é editado. E muitos dos nossos adolescentes e jovens acreditam que precisam corresponder exatamente àquela expectativa. Acreditam que é necessário ser igual ao que é posto nas redes sociais dos mais famosos. Então, nós temos aí uma exigência das redes sociais que nós nos apresentemos para sermos aceitos. Todos nós temos necessidade de pertencimento. E os nossos adolescentes, lembrem-se que eles estão se afastando um pouco mais da sua família,
se envolvendo mais com o grupo de amigos, indo mais para o mundo, crescendo em direção aqui fora, e eles estão recebendo informações editadas, informações que correspondem a interesses de algumas de alguns setores, inclusive, que usam a mídia para chegar na população e manipular a vida de cada um de nós. E a gente está percebendo, porque hoje nós temos adolescentes e jovens cada vez mais tempo diante das mídias sociais, cada vez mais tempo diante de um smartphone, diante de um notebook, bem mais convivendo e se relacionando através das mídias do que ao vivo e a cores, do que presencialmente falando, assim como era com alguns de nós lá atrás, né? Algum tempo atrás. Então, nós temos aí um nosso adolescente preso numa prisão diferente, numa prisão muito, muito perigosa. Porque quando a gente pensa que o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho, ele está ali dentro do quarto a salvo, ele não está. Porque ele está diante de um aparelho que pode levá-lo a tragédias. Considerando tudo isso, por que eu estou trazendo tudo isso, né? Porque ainda nessa pesquisa nacional, nós temos um dado preocupante: 21,4% dos alunos afirmaram sentir que a vida não vale a pena. Percebam, gente, como isso é sério. Como isso é sério. E aí, falando como um profissional da área da saúde mental, né, como a quantidade de pessoas, de queixas, de depressão, de ansiedade tem aumentado. Todo mundo sabe disso. Claro que com a pandemia isso acentuou ainda mais, porque a gente tem aí uma situação séria, né, que foi de muito luto, de muito sofrimento, de muita morte, de muito medo, e isso acentuou. Mas antes disso, e independente da pandemia, a gente já tinha um crescente nos quadros de depressão, nos quadros de automutilação e nas tentativas de suicídio. Então, nós vivemos hoje numa sociedade, numa realidade adoecida, que já afeta nós, enquanto adultos, diretamente, e imagine as nossas crianças, nossos adolescentes jovens que estão ainda em formação, ainda estão construindo a sua história, né? Além disso, nós temos aí um aspecto que eu considero muito importante, que é a fragilidade das figuras parentais, das figuras de autoridade, né? Nós temos hoje cada vez mais pais, mães, figuras de cuidado, não é? Mais fragilizadas, com maior dificuldade em colocar limites, com muita confusão em torno dos valores, desses valores familiares. Esses valores sociais já mexem, já estão mudando muito rapidamente, os valores familiares também estão sofrendo com isso. Então, nós temos aí um quadro de muita confusão para o nosso adolescente, para a nossa jovem. Então, vamos imaginar que o álcool, ele, como outras substâncias, ele termina sendo uma forma de fugir de uma realidade que eu não estou aguentando. Ele também funciona, né, para eu fugir da realidade externa, que eu não estou suportando, mas funciona também para eu fugir dos conflitos com os quais eu não estou conseguindo lidar, não estou nem conseguindo compreender muitas vezes. Imagine isso na cabecinha dos nossos adolescentes e nas nossas jovens mulheres. Imagina essa pessoa que ainda está desenvolvendo estratégias, ainda está desenvolvendo recursos para lidar com suas dores, vivendo numa situação onde existe tanta confusão e tanta toxicidade, não é? Pode passar, por favor? E a gente sabe que o uso abusivo, como foi dito, o uso abusivo de álcool, principalmente quando ele é vivenciado em idades muito precoces, ele aumenta a possibilidade do alcoolismo ser desenvolvido. E aqui nesse slide eu trago uma reflexão entre o que é vivido pelo homem e o que é vivido pela mulher, não é? Numa situação de alcoolismo, o homem ele enfrenta prejuízos orgânicos, doenças clínicas, neurológicos, mentais e emocionais, além dos prejuízos financeiros, prejuízos profissionais, familiares e sociais de uma forma geral, e os riscos
de acidentes, conflitos diversos, inclusive violência doméstica. A mulher vivencia tudo isso. A mulher passa por todas essas situações. A mulher tem todos esses prejuízos, mas ainda tem alguns agravantes. Por exemplo, existe uma diferença fisiológica entre o homem e a mulher, e no organismo da mulher existe uma quantidade menor de enzimas que vão trabalhar em cima do álcool, e esse álcool no corpo da mulher, até porque a mulher também vai apresentar no seu corpo uma musculatura diferente da do homem. Então, o homem, as células musculares, elas são compostas de mais líquido, de mais água. E na mulher, a gente tem uma diminuição dessas células, dessa musculatura, né, desse tecido muscular, ou seja, a gente tem menos água no corpo da mulher e a gente tem menos enzimas que vão degradar o álcool no organismo da mulher. Ou seja, uma dose, mesma dose no corpo masculino e no corpo feminino, a gente vai ter mais tempo dessa mulher com essa dosagem concentrada de álcool no seu corpo. O homem dilui mais facilmente, o corpo do homem dilui mais facilmente, o corpo da mulher permanece essa dosagem concentrada durante mais tempo. Por isso, é mais fácil para a mulher desenvolver o alcoolismo, mesmo que não tenha iniciado esse uso lá na adolescência. Mesmo que não beba tanto quanto o homem, o alcoolismo se desenvolve mais rapidamente na mulher por conta dessas diferenças fisiológicas. Além disso, a gente tem uma questão hormonal envolvida nisso tudo. E a gente sabe que os hormônios também mexem com as emoções, então é uma questão hormonal, mas é uma questão também emocional, afetiva. E aí a mulher passa pelo ciclo menstrual, por processo de gestação, amamentação, maternidade. Maternidade também vivenciada não só fisiologicamente, mas o papel dessa mulher como mãe também é uma questão social, também é uma questão afetiva. Todos esses aspectos, todas essas questões, elas vão transformar, vão modificar, vão trazer no alcoolismo feminino algumas questões que no alcoolismo masculino a gente não encontra. Além do que a gente precisa falar da síndrome de alcoolismo fetal, né? A mulher, quando ela está grávida e ainda continua em uso do álcool, ou se ela já tinha um uso frequente e intenso, ele vai apresentar uma grande probabilidade desse feto apresentar características dessa síndrome, que é tão séria e tão mais frequente nos dias de hoje. Além disso, a gente está falando aqui de questões fisiológicas, a gente tem mais um aspecto muito especial no alcoolismo feminino, né, uma diferença muito importante, que é dos preconceitos da discriminação. Né? O preconceito está a nível do pensamento, então é um julgamento, e a discriminação mais na ação, é um tratamento diferente da mulher alcoólica. Pode passar, por favor. É visto na nossa sociedade, né, o ato de beber é visto como um ato social para o homem, enquanto é mal visto para a mulher. Essa assimetria de gênero, quando a gente está falando que a gente escuta isso muito frequentemente, né? É tão feio um homem bêbado, mas uma mulher bêbada é muito pior, é muito mais feio, né? Essa diferença de julgamento leva, de uma forma geral, a sociedade a discriminar, a se afastar, a criticar e a agir, muitas vezes, com violência, não só com agressividade, mas realmente com violência em relação à mulher. Nádia Zanon, professora da USP, afirma que o alcoolismo na mulher vem carregado de culpa, de vergonha e sofrimento social. Ela é vista como transgressora da moral, das regras e do papel social que é esperado dela. Deixei isso em vermelho de uma forma provocativa mesmo. O papel social que é esperado da mulher. O papel social ele é atribuído à mulher, né? O papel social é atribuído ao outro. A gente tem uma realidade quando a gente está falando da fisiologia, mas a gente tem algo que é construído, que é atribuído quando a gente está falando de papéis sociais. Então a mulher é vista como aquela pessoa que precisa ser mãe exemplar, dona de casa, que companheira, com
com uma série de critérios para ser avaliada e que termina sendo julgada na realidade. E isso traz muita culpa, isso traz muita vergonha. Já não basta o sentimento de culpa que a mulher alcoólica ela carrega quando, por conta do alcoolismo, não consegue cuidar bem, adequadamente de seus filhos. Acrescido a isso, existe o julgamento de uma sociedade que, infelizmente, ainda não consegue enxergar essa dor, enxergar de uma forma clara, essa dor que é causada à mulher alcoólica. Se enxerga claramente e exageradamente, às vezes, a dor que a mulher alcoólica ela pode provocar à sua família. Mas a que ela sente, essa dor que ela sente, ainda não é vista de uma forma com empatia, com um acolhimento que a mulher alcoólica precisa. Pode passar, por favor. E aí a gente sabe, não é, que a gente já falou que o alcoolismo é uma doença crônica e multifatorial. São várias as razões. Uma dessas razões, que a gente bem conhece, é o sofrimento da mulher através da dupla jornada que ela vive. Uma série de situações que ela é cobrada. Lembra que a gente falava ainda há pouco do papel social? Uma série de situações que ela é cobrada. A gente tem aí que cerca de 25% das mulheres elas são responsáveis pela sua família. 88% das trabalhadoras também realizam trabalhos domésticos. Se a gente for olhando ainda mais a pesquisa, se fala de 23%, elas cuidam sozinhas dos filhos até 5 anos. Então, percebam, a mulher, ela trabalha fora, ela trabalha, se fala de uma jornada de trabalho de mais de 56 horas nessa jornada de trabalho, sendo que 20 dessas horas em casa, 36 lá fora, como homem, 36 lá fora, e 20 dentro de casa. Se espera dessa mulher, essa cultura na qual vivemos, a sociedade na qual vivemos, se espera dessa mulher, assim como eu, que a gente trabalhe lá fora e que a gente trabalhe muito em casa quando chega. E a gente termina fazendo isso, principalmente mulheres que têm filhos. E muitas vezes o estresse, muitas vezes os baixos salários em relação ao mesmo trabalho que os homens desenvolvem lá fora, as relações conjugais com seus conflitos, os traumas que foram vividos desde a infância, essa bagagem toda que é carregada por essa mulher, esse sofrimento todo que é carregado por essa mulher, termina sendo fatores importantes para a busca do álcool como uma fuga, para a busca do álcool que pode se tornar um uso abusivo de álcool e mais à frente se tornar casos de alcoolismo. Pode passar, por favor. E aí eu gosto muito dessa expressão, né, que fala do alcoolismo, que é o excesso que tenta esconder uma falta. Falta de empatia, falta de compreensão, falta de cuidado, falta de amor, falta de dinheiro, falta de tempo para se cuidar, falta de autocuidado, falta de companheirismo, falta de compreensão, falta de respeito, uma falta afetiva, uma falta, um vazio existencial, uma falta de amor próprio, uma falta de autoestima. Toda essa falta termina buscando no álcool e descambando para o alcoolismo, né? Buscando no álcool essa fuga, esse esconderijo, essa possibilidade de não ter que olhar para essa dor que me aflige. E aí tem essa frase que eu trouxe do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu gosto muito, que diz assim: quando a mulher fica muito tempo longe do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Em vez de optar por arreios da sua própria escolha, ela como que fica pendurada na vontade dos outros. Uma mulher assim torna-se pálida, apesar de briguenta. Passa a ser cada vez mais inflexível, embora dispersa. Seu pavio vai se tornando cada vez mais curto. Essa mulher, ela está longe de si mesma. Essa mulher está longe do seu amor próprio, do amor
que precisa sentir por si mesmo, que deveria sentir por si mesmo, porque esse é o único caminho, de fato, que pode tirá-la desse lugar de sofrimento, desse lugar de dor. E aí a gente vê que para chegar nisso aqui, para chegar nesse momento, essa criança sofreu na sua infância algumas situações que a gente aqui nem vai adentrar, nem vai aprofundar, né? Mas que com certeza sofreu alguns abandonos, porque às vezes muito cuidado é abandono. Às vezes a maior violência não é bater na criança, muitas vezes a maior violência é deixar essa criança sem pai nem mãe, sem cuidador de fato. Deixa essa criança, por exemplo, minha criança tem muitos afazeres, ele estuda, ele pratica esporte, vai para aula de inglês, mas não tem pai, não tem mãe, não tem cuidador, um carinho. E lá desde a infância, chegando na adolescência, já que ninguém cuida de mim, eu vou buscar quem cuide lá fora. E aí nesse grupo de amigos, nesse bando que eu passo a conhecer e a conviver, já que eles cuidam de mim, eu vou, para me enquadrar e para permanecer nesse lugar de cuidado, eu vou fazer a mesma coisa que eles fazem, para que eles possam olhar para mim como igual. E esse uso de álcool, ele entra na vida de uma forma muito sutil, muito gradual, entra na vida dessa mulher, muitas vezes desde a infância, enveredando por adolescência, em alguns momentos um uso recreativo, em outros um uso mais abusivo, e podem se desenvolvendo até chegar na sua fase adulta e desenvolver uma situação de alcoolismo para encobrir a dor que eu sinto, para não olhar para a falta que carrego, para não perceber que eu estou toda quebrada, que eu estou em pedaços. Pode passar, por favor? E aí nós temos um caminho para casa. Já que eu me encontro em pedaços, eu posso chegar em Alcoólicos Anônimos, eu posso chegar na colcha de retalhos para costurar os meus pedaços, para costurar a minha vida, a minha história, para observar e escolher quais os retalhos que eu vou querer, que eu vou desejar que faça parte da minha história a partir de agora. De uma forma diferente. Não de qualquer jeito. Não pelo que as pessoas exigiram de mim, não pelo que as pessoas, as situações terminaram por impor na minha vida, por oferecer. Mas uma escolha, sim, para montar esse mosaico de amor. Esse é uma possibilidade, esse é um caminho de volta para casa. E eu deixo a minha fala com a nossa... Ai, meu Deus, é tão emocionante, né? Para mim, declarar essa responsabilidade é sempre muito emocionante. Quando qualquer um, seja onde for, estender a mão, pedindo ajuda, quero que a mão de A esteja ali. E por isso, eu sou responsável. E por isso eu também sou responsável. Agradeço a todos pela escuta carinhosa e atenciosa. 24 horas para todos nós. Muito obrigada, doutora Kátia, por essa excelente palestra, que foi extremamente elucidadora para todas nós. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, todos praticamente, não tínhamos noção das estatísticas como estão tão altas na jovem mulher e na mulher, como a senhora falou, o alcoolismo avança de maneira muito violenta.